chegou, né, o momento da gente pedir para a nossa querida Ana Cristina, que essa noite ela vai nos compartilhar uma mensagem muito boa, né? Eu tenho que Ana falar. Cristina, o tempo é seu, minha amiga. Ok, boa noite para todo mundo. Pode passar o roteiro para mim, Regina? Por favor. Depois desse minuto de sabedoria, nós vamos falar sobre heroínas do Novo Testamento. Essas, é uma heroína, né? Ter aguentado Exatamente, pesadas. tem heroínas mesmo, É, tem razão. Nossa, uma Olha que, heroína. olha, combinou a coisa, né? Nós estamos Com falando sobre cesárea, sobre o sofrimento das mulher. mulheres, e você está Imagina. falando sobre as heroínas. Olha aí, super interessante. Realmente casou menos. Uhum. E eu também, uma outra coisa interessante, que nós estamos na Semana da Mulher, né? Sábado, Dia da Mulher, né? No Brasil. Eu não sei se, eu não tenho certeza se aqui comemora ou tem alguma data. Tem o Dia da Mulher? Eu acho que não, Que eu acho que não, né? não tem, não. Não tem, Eu não. acho que Não, tem sim. Tem? Eu acho que é o Dia já Internacional da Mulher. internacional, verdade. É dia 8 de março. Mas 8 de Então, nada melhor do que a gente falar de mulheres, né? Não sei se tem no grupo um homem hoje. Acho que não consigo ver aqui se tem todo mundo, mas. Bom, vocês já viram com o Vitinho, né? Eu já falei aqui, nós vamos falar sobre heroínas do Novo Testamento. Então, aproveitando essa semana do Dia das Mulheres, né? Eu sei que aqui no grupo temos muitas mulheres, muitas pessoas estudiosas. Então, se alguém quiser acrescentar, ou até mesmo me corrigir em alguma fala, ou na história, né? Pode fazer, fica à vontade, porque se vocês sabem, né, que vou falar que sou um bebê, né, nesse evangelho, né, e também no estudo das escrituras. Então, essa aula também para mim, foi muito bom ter estudado para poder passar para vocês sobre algumas histórias. Então, eu escolhi algumas mulheres do Novo Testamento, né, para poder a gente falar. Então, eu vou falar um pouco da história. Eu sei que tem mulheres que a história para a gente já sabe de cor e salteado, mas eu vou citar aqui porque também traz aprendizados para a gente, né? Então, a gente pode estar conhecendo ou relembrando da história, e também depois a gente vai comentar sobre os aprendizados que a gente pode levar no nosso dia a dia. E, então, a primeira mulher não poderia faltar a Maria, a mãe de Jesus, né? Com certeza, uma das heroínas. A gente é titulada, né? Ela tem vários títulos, mas eu coloquei escolhida por Deus. E a gente fala também que é Maria de Nazaré. Daí, por que Maria de Nazaré? Porque ela vem de uma cidade chamada Nazaré. Deixa eu me Coloque no arrumar aqui. mute, por favor, gente. Vamos colocar no mute. E ela foi escolhida por Deus para gerar o nosso Salvador. Então, assim, na verdade, nós não temos tantos detalhes da vida dela, mas a gente tem o suficiente para saber que ela foi grandiosa, né? E foi uma heroína e um exemplo de humildade. Ela está no Novo Testamento, ela é citada no livro de Mateus, de Marcos, de Lucas e João, e em Atos ela é mencionada orando no cenáculo após a ascensão de Jesus, e também em Gálatas ele também menciona, assim, que quando Paulo menciona que Jesus nasceu de uma mulher, então a gente já sabe que ele está citando Maria. E ela era uma jovem judia de Nazaré, que eu já falei, uma cidade da Galileia, por isso que nós falamos Maria de Nazaré. E segundo o Evangelho de Lucas, esse foi, né, um dos acontecimentos maiores com ela, né, que foi quando ela recebeu o anjo Gabriel, que apareceu e anunciou que ela daria um filho, que seria concebido pelo Espírito Santo. E ele seria o filho de Deus. Mesmo ela sendo virgem, ela aceitou a missão. E tem a fala, né, muito, que é o que traz pra gente esse símbolo de humildade, de obediência que ela fala em Lucas 1,38. Eis aqui a serva do Senhor, que me seja feito segundo a tua palavra. E após esse anúncio do anjo Gabriel, que ela conceberia Jesus Cristo, né, através do Espírito Santo, ela vai às pressas visitar a sua prima Isabel, porque também o anjo fala sobre Isabel, né, que ela não poderia gerar um filho, ela já estava numa idade avançada, mas que ela também iria gerar, ela estaria no sexto mês de João Batista. E quando Maria chega, ela saúda a prima dela, Isabel. João Batista, que estava no ventre da sua prima, salta, né? Salta, fala salto, mas mexe, né? Alguma coisa que cada um tem uma interpretação, mas eu entendo assim. E Maria, Isabel, né? Ela fala: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E nesse momento, a Maria, ela responde com um salmo de louvor, que é conhecido como, eu não sei como que eu posso falar, né, a pronúncia, mas é Magnificat. Magnificat.
Vocês já ouviram falar sobre esse salmo de louvor? Alguém já ouviu falar? Salmo de louvor? Ou essa palavra Magnificat? Eu não sei se é assim que a gente fala, né? E Maria, ela estava... Acho que eu pulei aqui. Ela estava prometida, né, deixa eu ver, pra eu encontrar onde eu estava aqui no meu... Ela estava prometida em casamento para José. Acredita-se que naquela época os casamentos eram arranjados, né? E quando ela recebeu essa notícia. E imagina naquele tempo uma jovem virgem receber essa notícia do anjo, né? Mas, como a gente já conhece da história, José, ele aceitou e compreendeu o plano de Deus. Depois, outro acontecimento foi que Maria e seu esposo, eles tiveram que viajar para Belém, e lá Maria deu à luz em uma manjedoura, pois não havia lugar nas hospedarias. A gente já conhece, né, de cor essa história. E Maria, ela esteve em vários momentos, né, na vida de Jesus, incluído no primeiro milagre, de que foi nas bodas de Caná. Caná ou Caná, também não sei muito bem como que eu posso pronunciar. Caná, né? E onde ela intercedeu, que ela pediu, né, para que ela intercedeu porque ela viu que estava acabando, né, o vinho, e Jesus fez o seu primeiro milagre em transformar água em vinho. E também ela esteve com Jesus na cruz, né, durante a sua crucificação. E naquele momento Jesus confiou a João Batista, o apóstolo João, para que ele possa cuidar da sua mãe, né, cuidar de Maria. E depois, após a ressurreição, que eu já tinha comentado, que ela esteve com os apóstolos, com os discípulos, né, em Pentecoste, quando eles recebem o Espírito Santo, depois da ressurreição de Jesus Cristo. E depois disso, eu vou falar de cada mulher e depois um pedacinho, um vídeo pequeno, que é só para a gente poder, né, ver, né, sobre o acontecimento, vou dizer, o fato mais importante dessa heroína e de cada uma. E daí eu queria também saber se alguém quer acrescentar alguma coisa a mais, se quer falar sobre Maria, para que eu não fique só eu falando também. Na minha opinião, Maria foi como você tá falando aí, né? Escolhida por Deus. Claro, ela foi uma grande mulher. Imagina, você ser escolhida para ser a mãe de Deus. Isso é uma coisa, né? É, Eu acho que ela foi uma das mulheres mais puras para ter dentro do seu ventre, né? Criar o Filho de Deus. Realmente é uma coisa. Imagina a emoção dela, né? Imagina o que ela deve ter sentido quando ela soube Ela foi a escolhida, né? que é escolhida. Exatamente. Exatamente. O Senhor escolheu, Deus escolheu a dedo essa mulher. Maria. Incrível. e então vamos ver um vidinho que eu coloquei hoje sobre... Acho que eu não compartilhei o som. Deixa eu voltar aqui. Alguém quer falar alguma coisa, minha gente? Nossa, eu penso, né, que a felicidade que ela foi, mas depois tudo que ela viu Jesus sofrer, porque ela era um ser humano, né, uma pessoa como as outras, sentiu tudo aquilo. Ela deve ter sofrido muito, né? Uhum. E principalmente Muito a época, corajosa. né? As épocas, naquelas épocas não era fácil, né? Não. Não era fácil. Vou colocar um play aqui, então, agora deu certo. Me avisa se vocês não estiverem escutando. Salve, agraciada. O Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Como se fará isso? Pois não conheço homem algum. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que
também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Eis aqui, a serva do Senhor. Cumpra-se em mim, segundo tua palavra. O vídeo ele traz um pouco para a gente poder sentir um pouco, né? Por mais que a gente sabe da história, tudo, a gente poder imaginar como que pode ter sido, né? E agora eu vou falar sobre os aprendizados que a gente pode ter com Maria de Nazaré, né? O primeiro a gente fala fé e confiança em Deus. Ela aceitou o chamado para ser a mãe de Jesus, né? Mesmo com medo, sem entender completamente como seria. E a resposta dela, que é muito marcante, né? Que ela fala: eis aqui a serva do Senhor, faça-se de mim segundo a tua palavra. Demonstra a confiança que ela tem na vontade de Deus. Na humildade e simplicidade, nós podemos ver que, mesmo ela sendo escolhida, né, ela permaneceu humilde. Daí também entra na parte do cântico, né, que eu falei no louvor, que fala o Magnificat, que é o nome do canto de louvor, e ela reflete a gratidão que ela tem e reconhece tudo, né, que Deus tem feito por ela. A obediência. Daí eu achei, né, sobre esse aprendizado, que a Maria, ela seguiu as leis judaicas, ela cumpriu as tradições religiosas, ela tem também, né, na Bíblia falando que ela levou Jesus ao templo. Na verdade, naquela época eles apresentavam, né, ao templo quando nascia, mas também tem, né, a história que aos 12 anos Jesus foi ao templo. Então, assim, dá a entender que eles, né, Maria e José já frequentavam, já ensinava Jesus sobre, apesar de não ter, né, esses detalhes na Bíblia. E na parte de silêncio e reflexão, em Lucas 2,19, fala que Maria, apesar de tudo o que estava acontecendo, ela guardava e ela meditava em seu coração. Então, isso mostra um comportamento, ensina a importância para a gente da gente refletir antes de agir, né? E confiar nos planos de Deus, mesmo quando as respostas não são imediatas. E a gente se apavorar, né? Então, essa parte de refletir antes de tomar as decisões. Força e perseverança no sofrimento. Aqui, né, já fala que os momentos difíceis, né, que uma mãe vê o seu filho, né, bateram nele, crucificaram, então ela esteve ali todo momento e permaneceu firme e mesmo em sofrimento, né, então imagina uma dor, né, que a gente falou hoje mesmo, a Snaide falou, né, sobre perder a mãe, né, às vezes uma dor não é maior que a mãe ver perder o filho, então imagina, ela passou por isso, né, pôde passar por isso na pele. E a intercessão e cuidado com os outros. E essa parte a gente pode citar na parte da bodas de Caná, que ela se preocupou, né, com que ia faltar comida, ia faltar na festa. Então, se Jesus poderia interceder, né, por ali. Então, isso mostra o cuidado que ela tava, a preocupação com os convidados ou com as pessoas que estavam lá. Então, também um aprendizado para a gente. E também a Maria, ela é um exemplo de fé, de amor, de entrega a Deus. E a vida dela continua sendo modelo para aqueles que querem seguir a vontade divina e humildade, né, e confiança de Deus. E alguém gostaria de comentar mais algum aprendizado ou alguma coisa sobre Maria? Tá todo mundo muito quietinho. Eu não consigo ver aqui. A gente sempre fala, às vezes a gente ora, a gente não faz isso porque a gente quer alcançar alguma coisa, a gente sempre fala, nós temos que saber esperar, né, o tempo do Senhor. Não é fácil, né? Não é fácil, mas é o único caminho, né? Ter paciência, obedecer o Senhor e esperar. Exatamente. Então, a gente, né, poder aprender, né, imagina naquela época, por tudo que ela passou e, né, poder ainda ter essa sabedoria, essa simplicidade, humildade, né, e entender, né, naquela época uma mulher poder ficar grávida sem ter casado, então Nossa, eu imagino o sofrimento dela quando teve aquela passagem todinha que o Senhor foi crucificado antes, né?
Ela vendo ele sofrer, ele apanhando e tudo. Ai, não. É muito difícil. É difícil. Imagina. Então, Mas Deus estava cuidando dela, né? Sim, Deus, eu te, assim, mais assim, ela era um ser humano, né? mas era um ser humano, é, exatamente. Pero yo digo que también fue elegida, en mi opinión, ¿verdad? Que también fue elegida por Dios por todas sus cualidades, pero como pureza, humildad, pero también porque Dios sabía que ella era una mujer fuerte mm, y que iba a soportar ese dolor. Porque dijo una hermana antes que comenzara todo esto, cuando había una conversación, que no hay dolor más grande que ver morir a un hijo. Sim. Entonces yo creo que ella fue escogida por Dios porque sabía Dios que ella iba a ser fuerte, que iba a soportar y se iba a aferrar a él, a Dios, para poder pasar por esa cosa, esa situación tan difícil. Ha de ser terrible. Yo no puedo imaginar cómo sería la pérdida de un hijo. Y no puedo no puedo pensar en el dolor de ella, que ha de haber sido muy grande, pero también a la vez fuerte, para ser un ejemplo para todas nosotras. sim. Eu lembro que a minha mãe, ela tem um ditado, não sei se é ditado, fala que Deus não dá um fardo Exacto. Maior. maior do que você não pode carregar, alguma coisa assim, que a gente não possa carregar. Sí. Suportar. Sim, eu lembrei agora, quando eu estava falando aí, realmente, né, que nem ela foi escolhida e ela era uma mulher muito forte para poder Ujú. aguentar, né, ver todo esse sofrimento. Verdade. E, então, vamos passar para o próximo. Bati aqui sem querer. Vamos falar agora de Maria Madalena. Ah, Maria Madalena, ela eu coloquei intitulada Discípula Fiel. Então, Maria Madalena, ela era chamada, né, Madalena, ou muitas vezes deu uma confusão um pouco por ser Maria também, mas ela era uma mulher que viveu na Galileia, no tempo de Jesus. Ela é mencionada em todos os 4 evangelhos, né, de Marcos, Lucas, Mateus e... Fugiu agora, minha cabeça. Mateus, Marcos Ma- e João. Mateus, Marcos, João, João. Lucas. Lucas. Lucas, isso. Mateo, Ela é Marcos y Juan. Uhum. E daí demonstra também a relevância dela, né? Igual de Maria de Nazaré. Lo fuerte E, que era. forte. Una E mujer ela, e esse título de Madalena vem da cidade também, mesma coisa, que era a cidade de Magdala. Magdala, uma cidade à beira-mar da Galileia. E Maria Madalena tem um pouco uma confusão, ou teve muitos anos as pessoas achavam que intitulava falando que a Maria Madalena ela era a pecadora arrependida, que era, como que eu posso dizer a palavra? Que era, acho que é prostituta que a gente fala, que, que Jesus falou para tirar a primeira pedra, quem não tem pecados. Então, muitas pessoas acham que é Maria Madalena, mas não é. Maria Madalena é outra, é a Maria Madalena, discípula fiel. Então, ela é retratada como uma mulher fiel, ela é seguidora e discípula de Jesus. E de acordo com o Evangelho de Lucas, em 8, mais preciso, em 8:2, Maria Madalena ela foi curada por Jesus de 7 demônios. E esse episódio ele marca a jornada dela em Cristo, porque após ela ser curada, ela tem uma transformação, né? E ela se converte, ela começa a seguir Jesus e ser uma discípula fiel. E essa cura representa um novo começo para ela, e ela se torna essa seguidora. A gente pode, talvez, né, pensar na parte da conversão, né? Trazendo nos dias de hoje, talvez ela pode representar a conversão ou a cura, milagres para gente. E ela não era uma seguidora comum também, ela estava entre as mulheres, né? Jesus tinha várias mulheres que o apoiavam, mas Maria Madalena ela era uma mulher muito forte também. E ela também ajudava, nas minhas pesquisas apareceu que ela ajudava financeiramente o ministério de Jesus também, assim como outras. E ela esteve presente nos momentos cruciais de Jesus também, assim como Maria, e na paixão de Cristo. E ela foi uma das poucas que permaneceu, né, junto com ele naquele momento. E o momento mais significativo foi quando, após a crucificação de Jesus, ela foi a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. E daí no Evangelho de João, em 20, de 11 a 18, ela é descrito que ela foi ao túmulo e encontrou vazio. E quando ela voltou, ela viu um homem que na hora ela não reconheceu muito bem, mas quando ele falou o nome dela, ela percebeu que era Jesus. E ela foi a primeira a receber a missão, né, de Jesus. Jesus falou para ela que ela
voltasse e contasse a todos os apóstolos. Então, ela também tem, eu achei um termo, que as pessoas falam que ela é chamada também de apóstola dos apóstolos, devido ao Jesus Cristo, né, dar essa missão para ela, de ir lá contar aos apóstolos que ele tinha ressuscitado. Então, ela representa para a gente transformação, fé, devoção. A transformação devido, né, à cura dela, que Jesus curou e depois ela começou a segui-lo. E também, ela também simboliza a importância do ministério, a gente, as mulheres, né, no Evangelho, seguir Jesus Cristo e poder também compartilhar o Evangelho, né? Eu vou colocar um vidinho aqui de um evento mais importante. Devo retornar à cidade para contar aos outros. Venha conosco. Mulher, por que choras? Quem buscas? Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Maria. Rabboni. Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu pai. Mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu pai e vosso pai, meu Deus e vosso Deus. Bom, aí agora vamos falar os aprendizados que ela pode nos trazer, né? Primeiro, o poder da cura e da transformação, que a gente já falou, né? Que ela foi libertada de 7 demônios por Jesus. Isso simboliza uma grande transformação. E também a gente acaba falando a parte do arrependimento, né? Porque depois ela foi e seguiu Jesus e também devido a esses demônios, eu estava estudando alguma coisa e falou, de repente ela faria algumas coisas que ela mesma não conseguia se controlar. Então, né, Jesus a perdoou também, curou, a perdoou. Então, pôde mudar de vida e tá seguindo Jesus. O outro, na parte de fidelidade e compromisso. Devido à fé dela inabalável, ela começou a acompanhar Jesus Cristo durante seu ministério e sempre estava junto, sempre, inclusive na crucificação, né? E eu também busquei algumas coisas que falam assim que que os discípulos haviam se afastado de Jesus durante, né, a crucificação. Mas eu não sei, na minha parte pessoal, eu penso assim, não sei se eles estavam sendo procurados naquele momento também, né? Estavam atrás dos discípulos, então eles de repente teriam fugido ou não estavam naquele momento, mas Maria e Maria Madalena estava com ele naquele momento. E a lealdade delas também é um modelo, né, de compromisso e fidelidade pra gente, né? Um exemplo. E a coragem para ela ser testemunha, né? Que mais do que vocês que estão mais tempo, né, no Evangelho, na igreja, seguir, né, Jesus Cristo, compartilhar o Evangelho, não é fácil, né? Então, a gente precisa ter coragem, né? E a gente não está na mesma linha que todos, né? Que a maioria, de repente, podemos falar assim. Então, a coragem de Maria Madalena em testemunhar, em estar lá, em estar junto com Jesus nas viagens. Então, isso ensina também, nos ensina até a coragem de seguir o Evangelho e ser testemunhas, né? Testemunhas do nosso Senhor. A importância do perdão e da graça. A experiência dela, de Maria Madalena, destaca a importância do perdão e a graça divina, né? E que Jesus libertou ela desses demônios. A gente, como eu já disse, pode ter tido um passado marcado, alguma coisa, sofrimento, e isso nos simboliza o perdão e a cura, né, por Jesus Cristo. E ela ter aceitado a graça, né?
e ter seguido ele e ajudado também, estado até o fim com ele. Buscar por Jesus em meio ao sofrimento. Então, naquele momento em que Jesus havia, né, já havia sido sepultado e ela estava ali, né, sofrendo, né, com a perda de Jesus. E mesmo assim, ela não desistiu, né? Ela ficou ali, né? Talvez ela estava ali sofrendo, chorando, mas ela foi a primeira a poder ter visto, né, ele ressuscitado. Então, isso mostra que ela não desistiu, ela estava ali por algum motivo, e mesmo que não entenda que o porquê, nós não entendemos, né, se ela estava só chorando, tudo, mas ela buscava Jesus Cristo, né? Ela buscou por Jesus no meio do sofrimento dela. E o valor das mulheres no reino de Deus. Isso a gente também já falou bastante, que ensina o valor nosso, né? No plano de Deus. Ela foi uma das seguidoras mais próximas de Jesus, e ela teve o privilégio, né, de ser a primeira a ter a ressurreição dele. Então, um papel muito importante. Hoje nós estamos aqui falando dela, né? Dela e de Maria de Nazaré. Então, é um exemplo pra gente, né? De compartilhar o evangelho e seguir no caminho. E a esperança da ressurreição, que é o que a gente estamos aqui, né? Esperando a segunda vinda do nosso Salvador. Naquele momento ela estava ali, foi a primeira a testemunhar, então ela ensina que a gente deve confiar na promessa, né? E assim como ele ressuscitou lá, nós também podemos ter uma vida eterna, né? Nós aprendemos com ele o plano de salvação. E ela experimentou a primeira mão do poder da vitória sobre a morte, e essa experiência traz uma mensagem para a gente de esperança, né? E sobre Maria Madalena, alguém tem alguma coisa para acrescentar? Quer falar alguma coisa? Yo creo que ella fue una mujer muy valiente, porque a ella no le importó lo que la gente pensara de ella. Ella siguió a Jesucristo y seguro que ella sabía cuál era su pecado o sus faltas, pero ella estaba ahí sabiendo que podía ser apedreada, y es un ejemplo de que también nosotros en esta época no podemos juzgar a nadie, no podemos condenar a nadie, Uhum. que el arrepentimiento es personal. Y me da así, la veo como en realidad ya la veo como una heroína. No es lo mismo ser la madre de Dios, que ya se sabe que es una mujer exaltada y especial, que ser una mujer que en esa época era vista de una manera muy mala o muy fea, o yo no sé cómo decirlo. Uhum. Entonces yo creo que de verdad me impresiona el ejemplo de ella, me impresiona. Y siento que enseña mucho con su vida. Sim, E também, obrigada. Ana, Pode falar. também sobre fidelidade e compromisso. Exacto. Isso é uma coisa que nós temos que ter no nosso dia a dia, nossa vida, nas épocas de hoje. Fidelidade e compromisso ao Exacto. Senhor. É algo realmente diário. É algo de vida. Fidelidade e compromisso ao Senhor. Ujú. É isso que fortifica o nosso testemunho, a veracidade desse evangelho. Obrigada por compartilhar. E agora eu vou passar para próximas heroínas, agora são duas. São irmãs Marta e Maria. Na verdade, eu coloquei irmãs de Lázaro porque eram três irmãos, né? E, na verdade, a história delas, alguém conhece? Todo mundo conhece? Eu não conhecia muito, eu conhecia da parte do Lázaro, mas assim, mais a fundo sobre somente a Marta e Maria, foi a primeira vez. Eu achei interessante, mas eles eram irmãos, né? Marta, Maria e Lázaro, irmãos que viviam em Betânia. Então, muitos falam também Maria de Betânia, fala alguma coisa, coloca o nome dela como o nome da cidade também, como das outras também, a gente pode encontrar dessa forma. E Betânia era uma aldeia próxima de Jerusalém. E Jesus tinha uma amizade muito grande com essa família. E porque nos evangelhos mostra, né, que ele visitava a casa deles com frequência. E Betânia era um lugar importante para Jesus, e ele tinha um carinho importante por essas famílias que era o que aparecia por essa família, né, que aparecia, que era evidente nas escrituras. E porém, né, Marta e Maria, eu coloquei as duas porque elas mostram para a gente diferenças, né, personalidades diferentes, né, que eu poderia falar. Elas têm papéis diferentes também, né, no Evangelho, porque fala a história de Marta, na verdade a história das duas juntos, né, e depois também tem quando Lázaro ressuscitou. Mas Marta, ela é frequentemente retratada como uma mulher prática e ativa, preocupada com os detalhes da casa e do serviço. Porque em Lucas 18, 32 a 42, de 38 a 42, fala, né, que
Marta recebe Jesus Cristo em sua casa e ela fica ocupada com os preparativos. Enquanto a sua irmã Maria, ela fica sentada aos pés de Jesus, ouvindo atentamente, né, os ensinamentos dele. Porém, a Marta, ela fica preocupada com a quantidade de trabalho, porque tinha muito trabalho, e ela meio se queixa com Jesus, né? Porque se ele não se incomoda em ver a sua irmã, ela toda tarefada e a irmã dela ali sentada. Mas aí Jesus ele fala assim: Marta, Marta, estás ansiosa e te preocupas com muitas coisas, mas só uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, que não e esta não lhe será tirada. E que a gente pode achar em Lucas 10, 41, 42. Então Jesus ensina que embora o serviço seja importante, há momentos em que a dedicação à palavra de Deus, a gente tem que escutar e estar atento, né, aos ensinamentos que são mais essenciais. E já a gente vê Maria, né, como que é a irmã que ficou sentada, né, ouvindo os ensinamentos, que ela escolhe ficar aos pés de Jesus, ouvindo com atenção, ao invés dela se preocupar com os afazeres domésticos. Então a gente mostra pra gente diferenças, né, de personalidades, que cada pessoa muitas vezes pode viver o evangelho de uma forma, né, pode compartilhar o evangelho de uma forma, cada um tem um talento, né, cada irmã tem um talento. Então, e depois um outro acontecimento, né, que talvez seja o que mais que é mais conhecido, né, que eu falei, eu mesmo conhecia mais esse. Eu não sabia essa parte de Jesus ter recebido eles na casa, elas ter se uma está mais preocupada com os afazeres da casa, e na ressurreição de Lázaro, que é uma das histórias mais conhecidas, que Lázaro ele tinha adoecido gravemente, e Marta e Maria pediu para mandar uma mensagem, né, para ir buscar Jesus e avisar ele que Lázaro estava doente. Porém, Lázaro veio a falecer. Jesus demorou um pouco mais para poder chegar até lá. Mas quando ele vai, né, quando ele chega, o Lázaro já havia morrido, já tinha sepultado. E Marta, ela vai ao encontro de Jesus e com fé ela fala: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, tudo que pedires a Deus, Deus te concederá. E Jesus responde para ela que ele é a ressurreição e a vida, e quem crê nele viverá, mesmo que morra. Então, Marta, ela expressa sua fé e ela diz que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E Maria também, quando ela soube que Jesus estava chegando, ela também correu até ele em lágrimas e disse, meu irmão, que se ele estivesse lá, o irmão dela não teria morrido. Mas Jesus vê a dor, né? Ele até fala que Jesus viu ela chorando e ele chorou também, que ele chora a gente vê no João 11:35, fala que ele chorou. E ele ordena que abra o túmulo e ele ressuscita Lázaro, né, chamando ele para sair do sepulcro. E é um milagre significativo, né? Porque aí tinha os judeus ali que estavam ali, eles puderam ver e alguns até converter, né, depois de ter visto esse milagre. E Jesus, ele mostra a compaixão que ele teve, né, com as irmãs, além, né, que era amigo da família, né? Então ele ensina pra gente a importância da fé, né? Então esse acontecimento que teve com essas irmãs nos mostra também que a gente pode ter fé, né? E mesma coisa como de Maria Madalena que eu falei, os milagres também, né? A gente pode continuar acreditando em milagres. E deixa eu ver a hora, porque senão vai ficar muito tarde. 9:07. 9:07. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei, mesmo agora, que tudo quanto pedires a Deus, Deus te dará. Teu irmão há de ressuscitar. Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisto? Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Ide e trazei tua irmã. Senhor, se
estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Onde o pusestes? Senhor, vem e vê. Vede como o amava. Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Tirai a pedra. Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Pois eu bem sei que sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Lázaro, sai para fora. Desatai-o e deixai-o ir. Bom, e vamos falar dos aprendizados. Eu não vou entrar em um por um para não ficar muito tarde, mas os aprendizados que nós podemos ter com as irmãs, né? O principal deles, eu acho que eu já tinha comentado sobre a diferença, diferentes modos de servir. Então, cada uma representa dois aspectos, né? De fé, diferentes aspectos de fé. Marta, com a dedicação de prática e serviço, e Maria, com a sua devoção e escuta atenta aos ensinamentos de Jesus. Então, ambas têm um relacionamento íntimo com Jesus e elas expressam a sua fé de maneiras diferentes, né, distintas. Mas ambas foram importantes e eram testemunhas, né, de vida e o poder de Jesus Cristo, especialmente nessa parte no episódio da ressurreição de Lázaro, né? Elas tiveram fé e acreditavam que ele poderia fazer isso. E além da importância de a gente ouvir a palavra de Jesus, a fé em tempos de sofrimento, que vem mais uma vez, né? No sofrimento elas foram até Jesus e pediram. E o poder, a gente aprendemos sobre o poder de Jesus sobre a morte, né? E a compaixão que ele teve com elas, que inclusive ele até se comoveu e ele chorou. Alguém quer fazer algum comentário? Vamos lá, minha Vamos gente. prosseguir. Então vamos prosseguir. Vou falar a última agora, tá? E a última eu vou falar mais rapidinho. A última que eu escolhi foi Priscila. Alguém já ouviu falar, Priscila? Eu já ouvi falar uma Já vez. ouviu falar? Aham. Então, na verdade, Priscila, ela sempre vem mencionada com... Opa, eu coloquei aqui casal missionário. Ela sempre vem mencionada com o seu marido Áquila, seu esposo Áquila. Então, no livro de Atos, no capítulo 18, ela é narrada a chegada de Paulo
a Corinto, que é o nome, né, da cidade, onde eles conhecem onde Paulo conhece esse casal, que eles trabalhavam também com a mesma, fazendo tendas, assim como Paulo. E Paulo era uma viagem de Paulo para poder compartilhar o evangelho, né, ensinar o evangelho para as outras pessoas. E ele tinha sido recém-chegado em Roma e ele conheceu Priscila e Áquila. E Priscila e Áquila, eles acolheram Paulo em sua casa. Então, Paulo se aproximou deles, né, até porque eles faziam o mesmo trabalho que Paulo, e Paulo vai morar com eles. E a Priscila mostra que ela ajudava também, e na Bíblia conta que ela ajudava o seu marido nesse trabalho, então ela trabalhava de uma forma cooperativa. E um outro ponto que destaca também da história de Priscila, que fala muito que ela era hospitaleira, né, até por ela ter aceitado, né, Paulo a ficar em sua casa com seu esposo, então fala muito sobre ela ser hospitaleira. E durante esse período, esse casal, Priscila e Áquila, foram muito ativos, eles ajudaram Paulo na pregação do evangelho na cidade de Corinto, mesmo vivendo em momentos intensos naquela época, né, porque havia perseguições para quem compartilhava o evangelho. E mesmo assim, eles, né, conta que eles arriscaram a sua vida, até por Paulo. E depois, Paulo ele viaja para Efeso, que é uma outra cidade, e fala na Bíblia que ele também, Áquila e Priscila vai junto com Paulo e fica alguns meses lá até eles partem para a terceira viagem missionária. Então eles viajavam para poder fazer a pregação do Evangelho. E nesse meio tempo também na história conta que nessa viagem eles conheceram Apolo, que era ele era uma pessoa, fala, eloquente orador, né? Mas fala que ele era uma pessoa muito boa, que pregava o evangelho, acreditava em Deus, mas que ele conhecia apenas a parte do batismo. E ele não tinha muito conhecimento sobre Espírito Santo e batismo cristão. E daí Áquila e Priscila, eles ensinaram Apolo, eles ensinaram assim, como que se pode dizer? Eles falam que com sabedoria e amorosamente eles corrigiram Apolo, né? Ensinaram a parte do evangelho. Então, isso também conta na história, que eles puderam ensinar com amor e assim, sem passar por cima, ensinar, assim como os missionários ensinam. Nós vemos muitas vezes os conversos, né? Vem de uma crença diferente, entende sobre uma coisa e depois a gente vem para aprender, eles ensinam com amor, ensinam com carinho, para mostrar que a gente, não, você está errado, não é assim. Então, mostra na história que Priscila e Áquila ajudaram Apolo, ensinaram ele com amor e com sabedoria sobre a doutrina cristã. E também na história deles, deixa eu ver se tem um ponto mais importante para mim. Em Priscila e Áquila, o que eles faziam? Eles deixavam as pessoas a pregar em sua casa. Então, eles faziam da casa deles como se fosse uma igreja naquela época. Então, por isso eu também falo que casal missionário, porque eles eram hospitaleiros também, porque eles deixavam pregar em suas casas. Então, é um exemplo de que Priscila, né, aceitava junto com seu esposo, sempre citada, mas que ela era uma mulher muito grande e que entendia muito do evangelho e ajudava a continuar a igreja primitiva, né? Então eles foram muito importantes nessa parte da igreja primitiva. E eu tenho um vídeo. Quem eram Priscila e Áquila na Bíblia? Priscila e Áquila eram amigos do apóstolo Paulo. Esse casal é mencionado na Bíblia, especialmente no livro de Atos dos Apóstolos. Áquila era um judeu natural do Porto, que trabalhava fabricando tendas. Atos capítulo 18, versículo 2. Ele e sua esposa, Priscila, moravam em Roma quando o imperador Cláudio decretou que todos os judeus fossem expulsos da capital do Império Romano. Esse decreto foi expedido em aproximadamente 49 d.C. Depois de terem sido expulsos de Roma, Priscila e Áquila migraram para a cidade de Corinto. Foi nessa cidade que eles conheceram o apóstolo Paulo. Ali, eles continuaram exercendo o trabalho de fabricação de tendas. Paulo também se juntou a eles nesse trabalho, pois tinha esse mesmo ofício. Atos capítulo 18, versículo 1 a 3. Possivelmente, nessa época, Priscila e Áquila já tenham sido convertidos ao cristianismo. A amizade entre Paulo e aquele casal se tornou muito forte. O vínculo entre eles era tão grande que, em certa ocasião, Priscila e Áquila arriscaram suas próprias vidas em favor do apóstolo. Romanos capítulo 16, versículo 4. Quando Paulo partiu para Éfeso, em aproximadamente 52 d.C., Priscila e Áquila o acompanharam. Atos capítulo 18, versículo 18. O casal permaneceu naquela cidade por um período consideravelmente longo. Em Éfeso, Priscila e Áquila hospedaram Apolo. Apolo era um judeu de Alexandria. Ele era um orador eloquente e muito capacitado nas escrituras.
Mas seu conhecimento acerca de Jesus ainda estava incompleto. Ele conhecia apenas o batismo ensinado por João Batista. Então, Priscila e Áquila se propuseram a ensinar mais sobre o Senhor Jesus. Atos capítulo 18, versículo 24 a 26. Parece que depois de algum tempo, o casal acabou retornando para a cidade de Roma. Romanos capítulo 16, versículo 3. Alguns estudiosos acreditam que isso talvez tenha ocorrido por volta de 57 d.C. Nessa época, o decreto de Cláudio já havia caído no esquecimento, especialmente por ocasião de sua morte. Mas, considerando o texto de 2 Timóteo capítulo 4, versículo 19, provavelmente Priscila e Áquila retornaram uma vez mais a Éfeso. De qualquer forma, independentemente da cidade que estivesse, aquele casal procurava abrir as portas de sua casa para a reunião da Igreja do Senhor. Romanos capítulo 16, versículo 5. Priscila é frequentemente mencionada na Bíblia antes de seu marido Áquila. Isso não era muito comum, visto que normalmente o marido era mencionado antes da esposa. Muitas teorias têm sido sugeridas pelos estudiosos para explicar essa questão. Uma delas sugere que Priscila possuía uma posição social na sociedade romana mais elevada que a de seu marido. O nome formal de Priscila era Prisca. Esse nome pertencia a uma família da nobreza romana. Uma outra teoria defende que Priscila é mencionada antes de Áquila por causa da sua suposta personalidade forte. Apesar dessa variedade de sugestão, todas elas não passam de meras especulações. O que se sabe realmente é que Priscila e Áquila eram muito conhecidos e amados entre os cristãos de sua época, por conta da sua hospitalidade e dedicação na obra do Senhor. Eles realmente foram importantes na expansão do evangelho do primeiro século. Mas aí eu vou falar rapidinho sobre os aprendizados de Priscila. Yo creo que Priscila es un ejemplo de fe, porque ya Jesucristo había pasado su ministerio y había pasado su ministerio. Ay, me confundí. Lo que sé es que yo creo que Priscila es un ejemplo de valentía, de fortaleza, de fe, porque ella en su casa hacía las reuniones con su esposo. Eran fieles seguidores de Jesucristo. Sim. Y en ese tiempo era terrible para los seguidores, para los cristianos y para los seguidores de Jesucristo. Era como comenzar contra todo el reinado de esa época. Y ellos arriesgaban su vida al tener ese tipo de reuniones en su casa y hablar de Jesucristo, que que no era visto con buenos ojos. De verdad, de Priscila yo conocía muy poco, pero escuchando lo que ella hizo, me parece una mujer increíble, luchadora. Sim. Sin Sí. miedo. Sim. Ai, perdão, graças, hermana. Alguém queria falar alguma coisa? Escutei alguém? E a gente, vamos lá, vamos participar. Não, Alguém? é que eu escutei alguma coisa, achei que alguém queria falar. Mas, então, de Priscila, a colaboração no ministério, né, que a gente já falou também, que ela ajudou, deixou as pessoas entrar em sua casa para poder fazer essa pregação. E também a hospitalidade, porque acolheu as pessoas para poder aprender sobre o evangelho. O ensino e correção com amor, o papel das mulheres no ministério, né, a gente sempre fala isso aqui. E o risco, como a Belina falou, né, que naquela época era um risco, né, colocava sua vida em risco poder pregar o evangelho. Então, o casal correu o risco para poder ajudar Paulo a continuar na pregação e ensinar as pessoas. Eu vou concluir essa aula, né, falando, a gente ao olhar para essas mulheres da Bíblia, a gente percebe que Deus nunca as colocou em um único papel ou função, né, e cada uma tinha um seu talento específico e uma missão única. E a gente viu a Maria, que era uma mãe obediente, cheia de fé, Priscila, mulher de sabedoria e ensino, Marta e Maria, que ela pôde demonstrar para a gente maneiras diferentes de poder viver o evangelho, e Maria Madalena, que foi a discípula fiel, né? E o que isso pode nos ensinar? Que Deus, ele capacita cada mulher, cada uma de nós, com dons e talentos, para a gente cumprir o nosso propósito aqui na Terra, né? E ele chama, mas ele não nos chama para a gente ser igual, porque nós não somos, né? Não somos iguais, né? Somos diferentes, cada uma com seu, eu já falei, com seu dom. Tem mulheres que têm dom da liderança, outras da compaixão, do ensino, do serviço, da criatividade, da sabedoria. Mas independente dos nossos talentos, a gente tem um papel fundamental no reino de Deus. E se Deus ele confiou um talento em mim, em você, na gente, ele também tem um propósito de vida tem um propósito para nossa vida.
E a gente se pergunta, né? Eu deixo essa pergunta: como que você tem usado, como eu tenho usado esses dons que nós temos, né? Será que a gente tem permitido usar ele por Deus da mesma forma que as mulheres da Bíblia usaram, não? Ou foram, né? Claro que a gente, né, viu como elas eram, como a gente falou, Maria era escolhida, né? Forte, por isso que ela aguentou forte passar por aquilo. Mas aí hoje eu gostaria de deixar o desafio, que a gente sair um desafio aqui dessa aula, que é descobrir os nossos talentos, né? Abraçar o nosso propósito com Deus. E assim como Deus usou, né, cada uma daquelas mulheres ao longo da história. E que a gente possa ser mulher de coragem, em fé, em impacto, e ser uma luz na vida de cada uma, de cada pessoa, independente, né, de religião, independente de quem for, de quem a pessoa é. E essa é a minha aula que eu deixo para vocês em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigada, Cristina. Linda la Muito linda, Ana. Muito linda a classe. Uhum.